Well, os ocupantes russos, após o interrogatório, novamente fuzilaram militares ucranianos. Propagandistas russos em Pokrovsk já estão gravando matérias sobre ucranianos que aguardam ansiosamente o mundo russo. Nenhuma concessão ou processo de negociação está em um beco sem saída. No Kremlin, rejeitaram oficialmente o plano editado de Trump. Os EUA acreditam que Uitskova e Ushakova estavam grampeando os telefones dos homens de Budano. Desastre humanitário na cidade ocupada de Donetsk. Sem luz, sem água, limpeza étnica. Como o Kremlin extermina pequenas nações em guerras. Na Rússia, foram encontrados bodes expiatórios. 6 pessoas receberam sentenças de prisão perpétua pelo atentado à ponte da Crimeia. As forças armadas da Ucrânia atingiram o principal navio de desembarque militar da Rússia. A Letônia está desmontando a linha férrea que leva à Rússia. Olá, meu nome é Catarina Nesterenko e agora vamos às principais notícias. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para que a gente não se perca mais aqui pelo YouTube. Vamos começar com as notícias da linha de frente. Os russos ocuparam Luzh, em Donetsk, e Vysokoy, na região de Zaporígia. Há avanços próximos a Mirnograd e Pokrovsk. Isso é evidenciado pelo mapa do Deep State. O mapa foi atualizado. O inimigo ocupou Luzh, em Donetsk, Vysokoy, em Zaporídia, cujo nome soviético de ocupação é Krasnoia, além de avançar perto de Mirnograd, em Donetsk, Zatish, em Zaporídia, Morphopol, também em Zaporídia, e Pokrovsk, em Donetsk. O Deep State informa que os russos ocuparam Zelenaya Rocha, além de terem avançado próximo a Vysokoy e Yablokovoy. Mas isso não é tudo. Os russos recorreram novamente à execução de prisioneiros. A oeste de Zelenaya Rocha, os ocupantes executaram 5 soldados prisioneiros das forças de defesa da Ucrânia. O portal Deep State publica a respectiva foto de confirmação. O inimigo ignora todas as normas do direito internacional, mostrando todos os aspectos de sua mini-civilização de lixo biológico. Segundo informações disponíveis, o inimigo capturou os rapazes em uma plantação, colocou-os em fila e, após interrogatório, os executou. A situação em Pokrovsk segue tensa, com combates na cidade. Segundo o agrupamento de tropas Vostok, não há cerco às forças de defesa. A logística está difícil, mas mantida. Os combates continuam na cidade e, além disso, os ocupantes lançam pequenos grupos na parte central de Pokrovsk, cuja tarefa é criar imagens para a mídia de propaganda. O inimigo, aproveitando as condições climáticas, tenta se infiltrar na parte sul da cidade. Nossos defensores estão impedindo as tentativas de pequenos grupos inimigos de avançar para o norte. Os invasores planejavam capturar Pokrovsk até setembro. Já estão no final de novembro, mas os combates na cidade continuam. Em consequência dos intensos combates, a equipe sofreu enormes perdas e já foi obrigada a utilizar suas reservas. Isso é puro lixo. Em Pokrovsk, garçons locais foram destaque em um vídeo produzido por propagandistas russos. Aqui estão alguns desses moradores recebendo abertamente os militares russos. O vídeo foi publicado pela jornalista Yulia Kirienko. Pokrovsk finalmente chegou a hora. Eu gostaria de chamar isso de mais um vídeo de propaganda. Mas sempre existem aqueles que realmente a esperam em suas cidades. Claro que são pouquíssimos, porque 3 a 5 pessoas em uma população de 60 mil, que era o número antes da cidade ser destruída, não chega nem a 1/3 de 1%. Colaboradores existem em todas as guerras de todos os tempos. Aqui estão os nossos. Aqui permanecem todos que esperaram. Boa sorte para você. Obrigado. Cuida de si mesmo. Além disso, o grupo militar Vostok relata que os russos estão aumentando a pressão sobre Mirnograd e tentando bloquear o espaço aéreo entre Pokrovsk e o Mar Negro, e Mirnograd e entre na cidade. Em resposta, as forças de defesa estão aumentando suas capacidades e utilizando os meios necessários para frustrar os planos ofensivos dos russos. Equipamentos e pessoal dos ocupantes estão sendo destruídos. Os defensores ucranianos também estão trabalhando ativamente para destruir a logística do exército russo, o que resultou em uma redução significativa no número de ações de assalto com o uso de veículos blindados por parte da Rússia. As tropas de engenharia organizaram corredores e redes de proteção nas áreas onde isso foi possível. As rotas de deslocamento dos equipamentos foram levadas até a distância mais próxima possível da linha de contato, sob cobertura das forças de defesa aérea. A evacuação está sendo realizada por esses corredores, e onde a logística terrestre é impossível e por questões de segurança são usados drones pesados, NRK ou operações realizadas por grupos a pé. A NRK também é amplamente utilizada para levar o necessário às posições e para evacuação de feridos. As forças de defesa da Ucrânia estão fazendo o máximo esforço para deter o avanço do inimigo e mantêm com confiança determinadas posições. Não há cerco às nossas tropas, a logística está mais difícil, mas está sendo garantida no volume necessário.
Por mais difícil que seja, nossos militares continuam segurando a linha de frente e resistindo à horda russa, que é muito superior em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não puderem ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles estão nos assistindo. Eles não pretendem devolver o que é nosso. Ninguém realmente acreditava que a Rússia faria concessões no plano de paz de Trump. Na verdade, eles declararam isso oficialmente. Não estamos prontos para discutir alguns detalhes importantes do que está acontecendo no momento, incluindo diferentes versões desse plano de paz. Ryabkov também destacou que a Rússia está negociando, atenção, com a China sobre o fim da guerra na Ucrânia. Então, a paz não vai chegar tão cedo. Apesar do forte desejo de Trump, escreve o jornal Telegraph. No seu estilo habitual, o líder americano tentou empurrar o acordo com a força da sua personalidade e um prazo rígido, promovendo um conjunto de pontos em uma única página que deveriam levar à paz. Assim como no acordo de Pagazia, o plano previa um grupo de paz liderado por Trump, troca de prisioneiros e financiamento internacional para a reconstrução. Mas, como escrevem os jornalistas, ao contrário de Gaza, desta vez a iniciativa esbarrou em um líder que não está pronto para a paz. Não há nenhum sinal de que a Rússia queira chegar a um acordo. E esse é o ponto. A paz a qualquer custo, para a qual os Estados Unidos parecem estar inclinados agora, não é tais. Enquanto isso, o jornal New York Times escreve que o ministro do Exército dos Estados Unidos, Daniel Driscoll, intimidou os europeus com o acúmulo de mísseis na Rússia para promover um plano de paz desfavorável à Ucrânia. Na semana passada, diplomatas europeus estiveram em Kiev para ouvir o plano de paz da equipe de Trump. O ministro do Exército dos Estados Unidos, Driscoll, disse a eles que a Rússia agora está produzindo mísseis rápido o suficiente para acumular estoques significativos de armamento de longo alcance, ao contrário dos primeiros anos da guerra, quando ela lançava mísseis praticamente na mesma velocidade em que os produzia. Como que os produzia? Normalmente, os EUA condenariam a Rússia por acumular armamentos e não usariam isso como argumento a favor de um acordo de paz prejudicial à Ucrânia. A administração Trump continua insistindo que a Rússia está agora em uma posição vantajosa, por isso a Ucrânia deveria concordar com um acordo de paz o mais rápido possível. A Atlantic Connections escreve que o plano de paz de Trump para a Ucrânia chegou ao impasse e o conselheiro do presidente do EUA, Jay Stevens, acreditava que a Ucrânia não conseguiria recusar. E tudo isso por causa de um escândalo de corrupção. Segundo a Atlantic, o grupo de Trump quer tirar proveito direto dos problemas internos da Ucrânia para empurrar o acordo. Apesar de a Federação Russa, ao mesmo tempo, não ter intenção de fazer concessões. E, na verdade, o The Economist escreve que até o final do inverno não haverá negociações, já que a Rússia não vai concordar com isso. Até agora, nós continuamos recebendo propostas sobre cessar as hostilidades aqui, ali, acolá. As tropas ucranianas vão sair dos territórios que ocupam. Só então as hostilidades vão parar. Se não saírem, vão conseguir isso pela força das armas. Se você lembra, até pouco tempo atrás, Putin aprovava o suposto plano de paz de Trump. No entanto, quando se falou que alguns pontos precisavam ser alterados, a Rússia voltou a bater o pé. Por isso, em todo mundo civilizado, está claro que a Rússia não quer a paz. Sim, a Rússia quer territórios alheios e a capitulação da Ucrânia. Por trás do vazamento das negociações envolvendo Vitkov, Ushakov e Dmitriev, pode estar um serviço secreto europeu insatisfeito com a posição pró-Rússia do enviado especial de Trump. É o que escreve o The Guardian, citando um ex-agente de inteligência. Outro ex-agente de inteligência sugeriu que, provavelmente, por trás do vazamento está um serviço de inteligência europeu, indignado com a posição pró-Rússia de Vitkov. Enquanto isso, um dos ex-altos funcionários da inteligência afirmou em conversa com jornalistas que a ligação poderia ter sido interceptada por várias agências, mas que a fonte mais provável era alguém de dentro do sistema americano. Existem várias maneiras de interceptar ligações, incluindo métodos tradicionais de inteligência de sinais, ataques cibernéticos e acesso direto aos dispositivos. Então, teoricamente, tudo é possível. Mas eu tenho sérias suspeitas de que isso vem do lado dos Estados Unidos, e se for esse o caso, há duas organizações capazes de fazer isso: a CIA e a NSA. Os jornalistas também escrevem que o motivo para vazar a ligação poderia ter vindo da Ucrânia. No entanto, Kiev dificilmente teria decidido fazer isso, temendo um conflito catastrófico com Washington caso a informação fosse descoberta. A Ucrânia pode ter tido um motivo para tornar esse apelo público.
Kiev está extremamente preocupada com o papel de Vitkov nas negociações e gostaria de minar sua posição e divulgar a escala chocante da cooperação entre o Kremlin e o assessor da Casa Branca. No entanto, o risco de um conflito catastrófico com os americanos, caso isso fosse descoberto, provavelmente faria os funcionários ucranianos pensarem duas vezes. E a possibilidade de rastrear uma ligação no WhatsApp realizada fora do território da Ucrânia seria uma conquista técnica impressionante para as agências ucranianas. Enquanto isso, o portal Europejska Pravda escreve que, nos Estados Unidos, acredita-se que a conversa entre Wittkov e Ushakov foi interceptada pela inteligência ucraniana e que a gravação da conversa foi vazada para a mídia pela GUR. Os Estados Unidos, ou melhor, nos círculos do governo americano, têm praticamente certeza de que essa conversa foi gravada pela diretoria principal de inteligência da Ucrânia. Bem, isto é... O que você acha? De quem é, por assim dizer, o trabalho por trás desse vazamento tão comentado? Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva aqui nos comentários de qual país você está nos assistindo e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com prazer e, enquanto isso, vamos continuar. Agora vem a parte mais interessante. Noite assim na Rússia é inesquecível. Nestas imagens dá para ver quantos bons drones estavam indo visitar o pântano. Taganrog foi o primeiro a receber os visitantes. Também durante a noite, a refinaria de petróleo em Novokuibishevsk, na região de Samara, foi atacada por drones. Maneiro. Esse já é o terceiro ataque a esse local em 2 meses. Os ataques anteriores foram 19 de outubro e 16 de novembro. O inimigo não conheceu tranquilidade na parte temporariamente ocupada da Ucrânia. A infraestrutura energética de Donetsk ocupado foi atingida por drones aliados. Essas surpresas para os ocupantes já estão virando rotina. O navio de desembarque russo do tipo Tapir foi levado para reparos após o ataque de drones, segundo o SBU. O grande navio de desembarque da Federação Russa foi alvo de drones ucranianos durante um ataque na noite de 25 de novembro à base naval em Novorossiysk. Imagens de satélite após o ataque foram publicadas na rede social X pela pesquisadora de inteligência sintética Tom Bay. O navio de desembarque do projeto 171, do tipo Tapir, foi danificado durante o último ataque da Ucrânia a Novorossiysk ontem. Ele foi visto na parte interna da base naval, onde 2 rebocadores o puxaram do dique para outro local protegido dentro dos quebra-mares para reparos. Lembrando que, na noite de 25 de novembro, em Novorossiysk, o Serviço de Segurança da Ucrânia, junto com as forças de defesa, atingiu o terminal de petróleo e a base da Marinha da Rússia. Bom, o que posso dizer? É uma situação ambígua. Gosta desse tipo de notícia? Deixa um like se você concorda comigo. Na Rússia, 8 pessoas foram condenadas à prisão perpétua pelo caso da explosão na ponte da Crimeia. Na verdade, segundo a versão da investigação russa, 6 empresários, um fazendeiro e um caminhoneiro ajudaram os serviços secretos ucranianos a explodir um caminhão com explosivos, o que resultou na morte de 5 pessoas. Como resultado das ações planejadas e coordenadas dos membros do grupo organizado, no dia 8 de outubro de 2022, no momento em que o caminhão passava pelo ponto determinado da rota na ponte da Crimeia, o artefato explosivo improvisado foi detonado. Como consequência da explosão ocorrida, 5 vítimas morreram, incluindo o motorista, que não tinha conhecimento do plano criminoso e transportava o artefato explosivo improvisado em seu caminhão, enquanto atravessava a ponte da Crimeia com seus pais. Uma menina menor de idade sofreu múltiplos ferimentos, além de ter sido causado um prejuízo patrimonial significativo à Federação Russa, bem como a pessoas físicas e jurídicas.
E quanto é esse prejuízo patrimonial significativo para a Federação Russa? Além disso, em resposta às ações das vítimas para compensação de danos materiais e morais, o tribunal determinou, de forma solidária, que os réus paguem mais de 7 bilhões de rublos. Lembrando que a explosão na ponte da Crimeia aconteceu em 8 de outubro de 2022, como parte de uma operação do Serviço de Segurança da Ucrânia, que utilizou um caminhão com 21 toneladas de explosivos. Como resultado da explosão, parte da ponte caiu no mar e vagões-tanque com combustível pegaram fogo na via férrea. A Moldávia convocou o embaixador da Rússia, Oleg Ozerov, e entregou a ele uma nota de protesto devido à passagem de 6 drones russos pelo território do país. A informação foi divulgada pelo Newsmaker. Nas redes sociais, apareceram imagens mostrando que um drone russo, que havia caído anteriormente em Floreste, foi levado até o prédio do Ministério das Relações Exteriores da Moldávia para demonstrar a gravidade da violação. Em Chisinau, o incidente foi classificado como uma grave violação da soberania e uma ameaça à segurança nacional. Por sua vez, o embaixador da Rússia na Moldávia, ao ver o drone abatido que entrou no país vindo da região de Odessa, confirmou que reconhece o modelo. Mas ele classificou o acontecimento como extremamente estranho e sugeriu que a queda do drone na Moldávia pode ter sido uma encenação sobre bandeira falsa. Por isso, ele diz que é preciso investigar o incidente. Segundo ele, o número desse drone supostamente apareceu no dia 18 de novembro na região de Kharkiv e, de forma surpreendente, alguns dias depois foi parar em Floreste. Não desabou sobre o próprio telhado e não destruiu nada ao redor. Mas esse tipo de caso levanta muitas questões e qualquer especialista lhe dirá que esse número de drone já constava na lista telefônica da região de Kharkiv em 18 de novembro e, de repente, milagrosamente, aparece em poucos dias em Flores. Então, bem, acho que precisamos pensar sobre isso. Estamos simplesmente oferecendo isso a vocês, como imprensa. Você está certo, Gerbiera. Mas se você olhar para as especificações técnicas dele, verá que ele não consegue voar mais de 300 quilômetros. E, na verdade, eu não estou surpresa. O que mais se pode esperar dos russos quando há coisas óbvias e o próprio embaixador fica insinuando que, supostamente, foi a Ucrânia? Consertou e enviou esse drone para a Moldávia. Fico curioso para saber qual parte da população moldava engoliu as bobagens descaradas desse sujeito. Escreva nos comentários o que você acha. A Letônia pode desmontar a linha férrea que leva à Rússia. O governo vai analisar as informações sobre a possível desmontagem da linha ferroviária na fronteira leste do país até o final do ano, com a participação das Forças Armadas Nacionais. Também será importante a coordenação com a Lituânia e a Estônia. O presidente, Edgars Rinkēvičius, declarou que uma maior clareza sobre a questão da desmontagem da linha ferroviária na fronteira leste do país é esperada no início do próximo ano. A situação tensa na fronteira leste do país vai continuar por um bom tempo e a desmontagem dos trilhos é uma das possíveis soluções. Espera-se que essa questão também seja discutida pelos presidentes e primeiros ministros dos países bálticos. Segundo o presidente da Letônia, Edgars Rinkēvičius, as decisões finais devem ser tomadas já no início de 2026. A Rússia está indo para a guerra na Europa. Disso, os próprios europeus estão convencidos e, como nunca antes, se preparam para uma invasão do exército de Putin. Nas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia, os países da OTAN estão concentrando armamentos e efetivo para que a conhecida burocracia europeia não atrapalhe o deslocamento de equipamentos, armas e unidades militares entre os países. Por isso, está sendo formado ali o chamado Schengen Militar. E os europeus estão rapidamente reestruturando seus complexos industriais militares, seguindo o exemplo da Ucrânia. O perigo vindo do Kremlin está cada vez mais próximo. A União Europeia está se preparando para enfrentar Putin. Na fronteira da Rússia e da Bielorrússia, os países da OTAN estão concentrando armamentos e tropas. Ao mesmo tempo, os eurodeputados estão trabalhando seriamente no Schengen Militar. Devemos mostrar a Putin que a Europa não é mais associada à impotência e que a democracia não é sinônimo de fraqueza. O Schengen está sendo preparado em estreita cooperação com a Aliança do Atlântico Norte. Bruxelas está tomando medidas decisivas. Entre elas está o plano de modernização do complexo industrial de defesa. A Comissão Europeia anunciou prazos e apresentou um novo pacote de medidas sobre a mobilidade militar. Isso permitirá que o exército europeu se desloque rapidamente pela UE sem ter que lidar com burocracia excessiva, especialmente diante de uma possível ameaça da Rússia.
Em 1, seremos fortes na indústria de defesa, sim. Industrialmente independentes, autônomos e muito menos divididos. a Ucrânia atua como aliada. O país terá acesso à logística de defesa. Queremos expandir os corredores de mobilidade militar na Ucrânia. Isso seria uma garantia de segurança, o que significa que poderíamos oferecer apoio mais rápido se necessário. Primeiro de tudo, é necessário modernizar a infraestrutura, digitalizar os procedimentos e aumentar o financiamento. Uma das principais questões para os países da União Europeia continua sendo garantir o transporte rápido de tropas para possíveis zonas de combate. Nós podemos responder de forma simétrica ou assimétrica a essas ameaças. Temos todo o arsenal de ferramentas. No momento, a ameaça aos países bálticos permanece. E no caso de uma escalada repentina, por exemplo, o exército francês terá que superar cerca de 1.500 quilômetros para chegar e ajudar os aliados. Embora as unidades leves possam se deslocar com relativa rapidez, os equipamentos pesados exigem muito mais tempo e preparação. Atualmente, as pontes e ferrovias europeias não estão adaptadas para o deslocamento rápido de tanques, soldados e cargas militares. No caso de transporte do oeste para o flanco leste, os tanques podem ficar presos em túneis, na burocracia complicada, e as pontes podem não aguentar a passagem dessas máquinas. Com base na experiência da guerra da Federação Russa com a Ucrânia, a União Europeia está dando atenção significativa à modernização da infraestrutura crítica. As rotas de transporte serão adaptadas para padrões de uso duplo, para que possam atender tanto as necessidades civis quanto militares ao mesmo tempo. O Schengen militar desempenha um papel especial no fortalecimento da defesa do flanco leste da aliança, principalmente para os países bálticos e a Polônia. Tudo depende da nossa posição. Seremos capazes de dissuadir o inimigo ou vamos encorajá-lo à agressão? Mas nem todos veem o perigo vindo da Rússia, ou simplesmente tentam fechar os olhos para a realidade, mantendo uma relação próxima com o ditador do Kremlin, Putin. Estamos falando de um programa de armamento para o qual teremos que gastar até o último centavo. Isso diz respeito a toda a Europa. Pelas declarações de alguns líderes influentes, fica claro que eles querem entrar na guerra. A Alemanha está ajudando a Ucrânia de todas as formas possíveis, fazendo tudo para equipar as forças armadas ucranianas com sistemas de foguete de longo alcance, além de organizar a produção conjunta em nosso território. Já faz alguns meses que estamos trabalhando intensamente com o governo ucraniano na implementação de projetos de armamento de longo alcance. O exército ucraniano está sendo equipado com esses sistemas. Nós concordamos em não discutir os detalhes publicamente, pois acreditamos que o lado russo não deve estar ciente do nível do nosso apoio militar. Posso apenas dizer que estamos fazendo tudo o que é possível para equipar o exército ucraniano com sistemas de armamento com o alcance necessário. E o número desses sistemas vai aumentar nas próximas semanas e meses se for necessário. Até mesmo a produção desse armamento na própria Ucrânia. O orçamento militar da União Europeia está planejado para ser aumentado para mais de 17 bilhões de euros. No total, para modernizar pontes e túneis e colocar em funcionamento completo 4 corredores para fins militares na União Europeia, são necessários pelo menos 100 bilhões de euros. Não se pode confiar nas palavras de Putin com base na experiência da Ucrânia. Não há necessidade de inventar nada e formar uma opinião sobre a Rússia com base nessas invenções. Não há necessidade de criar uma imagem da Rússia como inimiga. Eles chegaram à conclusão de que a Rússia quer atacar a OTAN. Você perdeu completamente a cabeça. Eles são tão estúpidos quanto esta mesa. Quem teve essa ideia? Isso é um absurdo, sabe? Um completo disparate. Enquanto o ditador enrola os jornalistas com conversa fiada, os eurodeputados pedem exercícios conjuntos regulares e testes de prontidão. Eles querem que a União Europeia siga o exemplo da OTAN, para que as tropas de resposta rápida possam reagir imediatamente à agressão do Kremlin. Piadas na Rússia terrorista? Putin ordenou ao governo que formasse no exterior uma percepção objetiva da Rússia como um Estado democrático e de direito. Isso está previsto na Estratégia Nacional aprovada até 2036. Vamos mostrar a seguir o quão distante a Rússia de Putin está de ser um Estado democrático. Putin resolveu causar alvoroço de Noza. Por favor, não diminua o ritmo do cumprimento das tarefas estabelecidas. Agora, por ordem do chefe do Kremlin, os funcionários devem convencer os estrangeiros de que a Rússia é, antes de tudo, sobre democracia e lei.
Hoje mesmo, Volodin começou a contar para todo mundo. Ele é o presidente da Duma estatal. Começou a dizer para todos que, na verdade, estrangeiros estão fugindo para a Rússia dessa Europa amaldiçoada. Por quê? O que vocês acham? Por liberdade de expressão? Formar, sim, no exterior uma opinião objetiva sobre a Rússia como um Estado de direito faz parte da estratégia do Kremlin até 2036. Vamos supor, por um minuto, que algum dia a guerra finalmente acabe, ou pelo menos pare. Isso não significa que o Kremlin vai simplesmente guardar seus principais desejos em algum armário, nada disso. Enquanto Putin estiver no poder, seus principais desejos continuam lá, não vão a lugar nenhum. Qual é o principal desejo dele? O principal desejo dele nem é a Ucrânia. O maior desejo do Putin hoje é redefinir o mundo de novo, para que ele consiga trazer todos os países do antigo bloco do leste para sua influência. Mas afinal, para quem isso é mais direcionado? É para os próprios russos, para levantar o espírito patriótico deles, ou para uma audiência externa? Os funcionários não precisam explicar tudo isso para o eleitor russo. O eleitor russo entende muito bem que nada disso existe. Mas para as pessoas do Ocidente é preciso explicar tudo isso, mostrar como a Rússia é boa, como tudo aqui é maravilhoso, e como tudo no Ocidente está ruim. Lá no Ocidente tudo está ruim, não existe liberdade de expressão, não existe nada. Eles são todos enganados, coitado. E ainda os privam do petróleo e gás russos baratos, porque todo mundo lá é assim, ruim. No discurso é um paraíso, direitos iguais, liberdades, valores tradicionais. Mas na realidade, repressão, restrições e responsabilidade criminal por expressar uma opinião. Isso é algo que nem existe. Ou seja, que liberdades existem hoje na Rússia? Nenhuma. Por extenso, nenhuma. Não se pode falar, não se pode se reunir e nem eleições existem. Ou seja, não há nenhuma liberdade civil. Então, o que dá para contar? Para qual ocidental dá para dizer que é bom viver na Rússia? Nem vou falar das questões puramente econômicas, como, por exemplo, hoje mesmo lemos que o governo russo acionou impressora de dinheiro porque o déficit orçamentário é simplesmente gigantesco. Pois é aí que está o problema. Além das histórias sobre a Rússia ideal, o Kremlin também quer intensificar a promoção da cultura russa e dos valores tradicionais no exterior. Ou seja, influenciar outros países não é suficiente para eles, eles querem mais. Eu diria que, infelizmente, Putin é bastante eficaz nessa sua estratégia de propaganda. E quando o Trump chegou ao poder nos Estados Unidos, achando que tudo isso é bobagem, e talvez até realmente ache que Putin defende valores tradicionais, embora que valores tradicionais seriam esses se o próprio Putin não tem família. Que valores tradicionais, pelo amor de Deus! O irônico é que Putin está apresentando tudo isso como uma espécie de luta contra a russofobia. O documento visa também contribuir para a preservação da unidade dos povos e da integridade territorial do país. Em que difere a propaganda de Putin da propaganda soviética? O que distingue este caso é o fato de Putin investir enormes quantias de dinheiro em propaganda. Por um lado e por outro, demonstram competência tecnológica. Ou seja, eles adotam e utilizam todos os métodos modernos. Uma tarefa difícil recaiu sobre os ombros das autoridades russas. Mas por que eles? A Rússia não possui outros meios de influência mais confiáveis e familiares? Para os funcionários, isso é mais como um bicho-papão. Porque, como sabemos, os funcionários adoram passar férias na Europa. E, consequentemente, quando isso é dito diretamente a eles, serve também como um aviso. Nem pensem em viajar para algum lugar sem autorização. É preciso dizer que hoje, de fato, na Rússia, sem autorização não se viaja muito, porque praticamente como nos tempos soviéticos, os passaportes internacionais estão sendo confiscados. A Rússia tenta construir uma fachada bonita, que ela mesma destruiu. Mas o mundo também não é cego, e no caso do Kremlin, as ações não têm nada a ver com as belas palavras. É fácil tirar vantagem usando as mãos dos outros ou como Moscou faz guerra com a ajuda dos povos indígenas. Na verdade, os analistas informam que hoje a República do Bascortostão é líder em número de mortos na guerra na Ucrânia. Na guerra, 8.000 moradores da República do Bascortostão morreram. Considerando o crescimento geométrico das perdas, em 2026 o número de mortos pode chegar a 12.000 moradores do Bascortostão.
Segundo os analistas, o maior número de perdas foi registrado no inverno de 2024 a 2025, com 1.112 pessoas. Enquanto isso, 12% dos mortos passaram menos de um mês na zona de combate. É importante entender que o número real de perdas pode ser 2 vezes maior, levando em conta os feridos e desaparecidos. E enquanto isso, na Bashkiria, famílias enterram seus maridos, irmãos e filhos que morreram na guerra na Ucrânia. O Kremlin está promovendo ações em memória dos mortos. Só escutem isso. Ações de memória em creches. Em creches, escolas e outras instituições de ensino da Bashkiria, foi realizada uma ação memorial em homenagem aos 8.000 moradores da região mortos na guerra. As crianças depositaram flores em memória dos participantes da guerra na Ucrânia e fizeram desenhos. As administrações das instituições de ensino prestaram conta da ação usando a hashtag VK8000Heróis, como notou a Astra. Eu, claro, peço desculpas, mas essas crianças precisam de paz e não de ações de memória. Mas o Kremlin, pelo visto, não pensam assim. Histeria nos pântanos. A Rússia não está em pânico, pois o drone de ataque ucraniano FPV-2 é capaz de carregar uma bomba aérea FAB de 100 quilos. A bomba aérea de fabricação soviética é usada sem a parte traseira. O que isso significa para o inimigo diretamente na linha de frente? Vamos contar mais a seguir na matéria. O pesadelo da Federação Russa, ou melhor, o motivo da sua insônia, o novo drone de ataque ucraniano FP-2. O FP-2 é usado para atacar a retaguarda dos russos. Ele também pode carregar uma bomba aérea adaptada como ogiva. E o drone FP-2, ele foi feito justamente para ataques. E com uma ogiva de penetração. Ele não é leve como os drones comuns, pois utiliza como ogiva uma bomba FAP 100 de 100 kg, sem a parte traseira, o que o torna consideravelmente mais pesado e robusto em comparação com outros modelos de drones convencionais. Ou seja, esse drone pode atingir alvos de forma bastante eficaz, porque a FAP 100 é, por exemplo, a principal bomba da Segunda Guerra Mundial, a bomba mais produzida em massa. E ao mesmo tempo, ele pode atingir alvos com alta precisão. A informação sobre o uso desses drones é confirmada tanto pelos ocupantes quanto pelos próprios militares ucranianos, que mostram eles em ação contra o inimigo nas regiões de Donbass. A marcação ao FAP indica o caráter fragmentário explosivo do projétil, destinado a atingir alvos desprotegidos e pouco protegidos. O SP-2 pode atacar tanto alvos estacionários, quanto, em alguns casos, alvos móveis. E isso é um ponto muito importante, porque, por exemplo, é possível atingir aquelas mesmas plataformas de lançamento Iskander enquanto elas se deslocam para as posições. A empresa ucraniana Firepoint apresentou o drone de ataque SP-2, na categoria Middle Strike. Ele repete o design do drone de longo alcance FP-1 usado para atingir alvos na retaguarda do exército russo. É, por assim dizer, uma modernização do drone de longo alcance FP-1, cuja autonomia chega a 1.400 km. E o SP-2 manteve a mesma estrutura, mas tem um tamanho menor, pelo que parece uma envergadura de asa menor. E o alcance dele é limitado a 200 km. Aqui está localizada a maior parte dos depósitos e centros logísticos de nível militar e de frente. Por isso, essa zona de impacto é muito importante. Os fabricantes oferecem o sistema tanto com um lançador clássico fixo, quanto em uma versão móvel para implantação rápida, disfarçada como um caminhão militar comum. Dá para chegar o mais perto possível, tipo a 10 km da linha de frente, fazer o lançamento rapidamente e sair rápido da zona de impacto. Ressalta-se que o relativo baixo custo e a disponibilidade dos drones, combinados com uma ogiva pesada, permitem que a Ucrânia, em certa medida, compense a falta de armamentos de mísseis de alta precisão. O FP-2 pode ser considerado um armamento de alta precisão, porque ele é equipado com uma câmera. Na área, digamos a uns 10 km da linha de frente, é instalado um retransmissor. E esse drone voa como um FPV, ou seja, ele tem uma câmera a bordo. Ele atinge o alvo de forma precisa. Ou seja, o operador vê o alvo antes de atingi-lo.
Especialistas destacam que, devido à baixa altitude de voo e ao grande número, os drones conseguem contornar e sobrecarregar os sistemas de defesa antiaérea do exército russo, o que, em certas situações, pode ser mais eficaz do que os ataques dos sistemas de mísseis HIMARS. A Alemanha está fornecendo à Ucrânia uma ajuda militar de emergência no valor de 170 milhões de euros. Isso foi informado pelo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. Além disso, segundo ele, a Alemanha vai aumentar o volume de ajuda à Ucrânia para 11 bilhões e 500 milhões de euros em 2026. A Alemanha continuará apoiando a Ucrânia em um nível muito alto no orçamento federal para 2026. Levando em conta os acontecimentos recentes, aumentamos esse valor em mais 3 bilhões de euros, elevando o total para 11 bilhões e 500 milhões de euros. E estamos fornecendo imediatamente mais 170 milhões de euros para a infraestrutura, a fim de amenizar o impacto do terrorismo russo no fornecimento de energia da Ucrânia durante o inverno. O chanceler destacou que a Alemanha apoiará a Ucrânia pelo tempo que for necessário e planeja tornar os ativos russos congelados disponíveis exatamente para esse fim. Além disso, Merz saudou os esforços do EU para encerrar a guerra, mas ressaltou que a Ucrânia e a Europa não querem uma paz baseada na capitulação e não aceitarão negociações feitas pelas suas costas. Putin precisa entender que ele não tem nenhuma chance de vencer essa guerra às custas dos europeus e da ordem pacífica europeia. Um acordo firmado entre grandes potências, sem o consentimento da Ucrânia e dos europeus, não será a base para uma paz verdadeira e duradoura na Ucrânia. Em assuntos europeus, as decisões só podem ser tomadas com o acordo da Europa. A Europa não é um brinquedo nas mãos de outros, mas sim um ator soberano que defende os seus próprios interesses e valores. Existe, neste conflito, apenas um agressor. Dar um nome a isso é um pré-requisito para o ponto de referência interno necessário para resolver esse conflito. E para que negociações reais sejam minimamente possíveis, Putin precisa demonstrar a futilidade de sua aventura militar. O que você acha dessa posição da Alemanha? Você apoia? Escreva nos comentários o que você pensa. Com certeza vamos ler. O que achou das nossas notícias? Diga o que devemos mudar para melhorar. Vamos levar em consideração, com certeza. Enquanto isso, deixe seu like neste vídeo para apoiar o nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder os próximos episódios. Até a próxima!